vocês? Preparados para a nossa segunda aula? A nossa segunda aula virtual, onde a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a Europa, aspectos regionais. É o nosso terceiro capítulo, página 54, tá? Vamos lá então? Item 1 do capítulo, as duas Europas. Nós vimos a diferença entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Na última aula, então, eu pedi a vocês que analisassem duas tabelas, uma presente na página 55, a outra na 56. A página 55 mostra a tabela com os dados socioeconômicos, né, da Europa Ocidental. A lista de países pertencentes à Europa Ocidental, a área em quilômetro quadrado, população em milhões de habitantes, o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, em bilhões de dólares, e a renda per capita de cada um desses países. Na página 56, nós vamos ter os mesmos dados econômicos, socioeconômicos, só que dos países da Europa Oriental, ou do chamado leste europeu. Acompanhe comigo a leitura do segundo parágrafo da página 56. Ao comparar os quadros, é possível comprovar que ainda há diferença econômica entre as duas Europas. Há um maior desenvolvimento econômico e social na parte ocidental do continente, embora alguns países europeus orientais apresentem boa situação. As maiores rendas per capita são registradas na Europa Ocidental, que abriga os países mais desenvolvidos e também os mais populosos, com exceção da Polônia. Então, o que isso significa? Que os melhores dados socioeconômicos estão na Europa Ocidental. Mas isso não significa que todos os países da Europa Oriental apresentem renda per capita ou registre seus dados socioeconômicos ruins, não. Tá? A gente vai estudar um pouco melhor isso mais à frente. Outros dados estatísticos, como mortalidade infantil, expectativa de vida, acesso à água encanada e à rede de esgotos, acesso ao atendimento médico hospitalar e à internet, mostram que, em média, os países europeus ocidentais apresentam indicadores de desenvolvimento humano-social melhores do que os europeus orientais. Tá? Então, esses dados como acesso a médico hospitalar, a água tratada, né, a expectativa de vida melhor, né, as taxas de natalidade e mortalidade melhor, tudo isso está mais presente, como a gente pôde compreender, na Europa Ocidental. É interessante a gente perceber, fazendo uma análise do tamanho desses países presentes na Europa Oriental, tanto na Europa Oriental como na Europa Ocidental, né, gente, que são países extremamente, alguns bem pequenos mesmo, que até algumas cidades do Brasil, que caberiam, né, em algumas cidades do Brasil, são chamados mini-estados. Eles vivem basicamente do turismo ou, em alguns casos, do setor financeiro. Sua sobrevivência é garantida por meio de acordos ou tratados de reconhecimento e cooperação firmados com os países vizinhos. Né? Esses são chamados mini-estados. Na próxima aula, pessoal, a gente vai compreender um pouquinho mais sobre esses chamados mini-estados que estão situados no continente europeu. Continue com a leitura do livro, tá? Anotem suas